amigos da Bíblia Sem Maquiagem, estamos aqui para decifrar os mistérios da última parte do capítulo 48 e coincidência, caiu justamente na semana do Natal, que agora anda cheio de polêmica, tem muitos mistérios a serem desvendados também no Natal. Quando eu era criança era tão simples, é Natal, Jesus nasceu, é manjedoura, é brinquedos, é a árvore de Natal, é a missa do galo. Olha quanta coisa mudou daquele tempo. Agora as pessoas têm TPM, ninguém mais se lembra de Jesus. E agora ficou essa história, será que a gente deve celebrar o Natal? Comemora ou não comemora o Natal? Será que o Natal é uma festa pagã? A gente precisa ser bem versado na Bíblia para ter a própria opinião e não sair fazendo igual aquelas ovelhinhas que coloquei em alguns vídeos atrás, que saem atrás das outras, sem saber para onde vão. Nós já sabemos que o povo era idólatra. Nós já sabemos que o paganismo está em todos os lugares. A gente vive o paganismo. E aí começaram a falar que quando a gente celebra o Natal, a gente está celebrando o dia do sol. E daí? E daí que a gente esteja celebrando o dia do sol? O próprio Jesus é comparado a muitos astros. Veja lá no Salmo 89, se o trono de Deus não é comparado com o sol, com a lua. Veja só, se no capítulo 10 do Apocalipse o anjo não tem cara de sol. Veja só, se Deus não pediu para fazerem oferta da lua nova no capítulo 28 do livro dos Números. O próprio Davi, no tempo que estava fugindo do Saul, combinou com Jonatas que ele ia para a casa dele fazer a oferta da lua nova que a família dele fazia para a linhagem deles. No livro do Isaías, a estrela da manhã é o diabo. Mas no Apocalipse é Jesus. Tem muitas comparações com os astros. A gente não pode se basear nisso. A gente tem que se basear que Jesus um dia nasceu. Se colocaram ele no dia 25 de dezembro, como faziam com muitos outros deuses, porque se você não sabe, tem mais de uma dúzia de deuses que nasceram de mãe virgem, que ressuscitaram, que tiveram apóstolos, é tudo igual. O diabo sabe os planos de Deus e ele se adianta que é pra gente não homenagear Jesus, deixa ele sozinho. Se ele morreu, ele não nasceu? Com relação à Páscoa, eu já fiz um vídeo bem explicativo de como a Páscoa se transformou numa festa pagã. Existe Páscoa na Bíblia, mas não é essa que a gente celebra agora. O Natal não está na Bíblia, mas se alguém criou o Natal, foi pensando nele. Agora é que está tudo tão diferente, agora que as pessoas nem se lembram mais de Jesus no dia dele. Você está lembrando para que existe Natal? É o dia do nascimento de Jesus, então tem que cantar parabéns para ele. Na sua cabeça, coloque, você está homenageando Jesus, o Jesus da Bíblia, aquele que foi previsto, aquele que está escrito em todos os profetas. Claro que o demônio também colocou os símbolos dele, mas eles não estão na Bíblia. Quem está na Bíblia é o Jesus. E agora, quando você tem um Jesus, Deus sabe que é Ele que você está homenageando. Deus sabe que é Ele que você está servindo. Deus esquadrinha os nossos corações. Ele sabe a sua intenção. Daqui a pouco chega janeiro. Sabe por quê que janeiro se chama janeiro? Porque é uma homenagem ao Deus Janus, um Deus de duas cabeças, uma olhando para o passado, outra olhando para o futuro. Sabe por que se chama fevereiro? Sabe por que se chama março? Sabe por que os dias da semana se chamam como chamam? Tudo é paganismo. A gente precisa se manter fiel ao Deus da Bíblia e é para Ele que a gente comemora o Natal. Mas vamos então aos detalhes da última parte do capítulo 48, que tem muita coisa a ser desvendada. Na história de hoje mesmo, o Jacó vai transferir a primogenitura do Manassés para o Efraim. E você acredita que o satanista diz que Jesus e o diabo eram irmãos? Sim, Satanás era o irmão mais velho de Jesus, mas Deus deu preferência para Jesus. Tem cabimento? Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto? E eis que Deus me fez ver a tua semente também. Até aqui ele está falando em ver, ainda que já não pudesse ver bem. Uma coisa interessante está no versículo 12. Então José os tirou de seus joelhos. Lembra que os meninos não são mais tão meninos assim? Pois se Jacó está no Egito há 17 anos e eles já tinham nascido. Se a gente não analisar estes detalhes, vai entender que Manassés e Efraim ainda são crianças.
e eles sentaram sobre os joelhos de Israel. José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. Assim os filhos reverenciavam os pais naquele tempo. Só que inclinar-se à terra, será que o piso ainda não tinha sido inventado? Pois o escabelo já havia. Está lá no Salmo 110, versículo 1 e Mateus 22, 44. Depois tomou José a ambos, os dois, e preparou-os para receberem a bênção do avô. Pôs Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel, e a Manassés pôs na sua mão esquerda, a direita de Israel, para que com a mão direita abençoasse o primogênito e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era. Alerta! Pequeno erro de português na Bíblia, pois ainda que pede o verbo em outro tempo verbal. Tinha que ser ainda que fosse. Igual, ainda que eu falasse a língua dos homens. Ou então até mesmo como no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas dos males o menor. O importante é o resto da história. Jacó, Israel, estendeu sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ou seja, ele sabia muito bem o que estava fazendo e fez isso, ainda que Manassés fosse o primogênito. E aí, ele via ou não via? Mas ele primeiro abençoou a José e disse uma longa sentença. O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Uma senhora de uma bênção, não? Quanta eloquência para um homem simples como Jacó! Mas conforme o tamanho do discurso, maior a necessidade de análise. E começamos pelo Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque. Já vimos que Deus, o Deus que aprendemos a conhecer desde o princípio, no capítulo 1, só se apresentou a Abraão no capítulo 12, quando ele já estava com 75 anos. Isaque, sim, até abençoou o próprio Jacó no capítulo 28, 3, em nome do Deus Todo-Poderoso. Porém, Jacó o chamou pelo nome do Deus dos cananeus, El, no mesmo capítulo 28, quando deu o nome Betel ao lugar, ou seja, a casa de Deus. Você vai ver logo no Êxodo 3, dos versículos 13 ao 15, quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele diz, eu sou o que sou, ou simplesmente eu sou. Tem um desses vídeos que eu vejo no YouTube que o apresentador é muito picuinhas com relação aos nomes de Deus e de Jesus. Não que ele não tenha uma boa razão para isso. Mas no Êxodo, Deus diz de fato a Moisés que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão e Isaque andaram mesmo na presença de Deus. Em momento nenhum eles clamaram por outros deuses, daí a importância de nós também andarmos na presença dele. Ele vai lembrar disso. E ver só como Jacó era agradecido a Deus. Diz que Deus o sustentou desde o dia que nasceu até este dia. E nós vimos como foi dura a vida dele até aqui. Você tem se lembrado de agradecer em todos os momentos? Desde o capítulo 18, já vimos como os personagens Deus e anjo fazem um intercâmbio. Lá, 3 anjos apareceram a Abraão. Um deles era Deus. No capítulo 32, Jacó luta com um anjo que também era Deus e também não disse o nome quando Jacó perguntou. Foi aí que Jacó passou a ser chamado pelo nome Israel. Aqui Jacó está dizendo que o anjo o livrou de todo o mal. Com essas referências, Deus e anjo, é que ele abençoa esses rapazes.
Portanto, são mocinhos, quase adultos até, e ainda diz que seja chamado neles o seu nome e o nome de seus pais, Abraão e Isaque. Eles levarão, sim, os nomes de Jacó, Abraão e Isaque, tanto que de José quase não se fala mais depois daqui. Outra coisa interessante de se notar é que pela primeira vez é falado para multiplicarem como peixes em multidão, no meio da terra. Antes era para se multiplicarem como o pó da terra, como a areia do mar ou como as estrelas do céu. De todo jeito é bastante, não? E é com isso que os novos donos do mundo querem acabar. No versículo 17, pela primeira vez, vemos José contrariado, pois, vendo ele que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. E com razão, se ele já colocou os meninos na ordem correta. Então José tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés e disse: Não assim, meu pai, porque esse é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Entenda-se, sobre a cabeça de Manassés. Este mal com U é diferente do mal com L, no versículo 16, pois mal com U é o oposto de bom, porém com L é o oposto de bem. Mais aulinhas de português para você. Mas Jacó o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei. Como é que ele sabe se seus olhos estão carregados e já não podia ver bem? Pensa, 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 cabeça. Mas o fato é que ele sabia muito bem o que estava fazendo, tanto que disse: também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. De onde será que Jacó tirou isso? De transferir a primogenitura de Manassés para Efraim? No caso dele, quando tomou a primogenitura de Esaú, estava previsto por Deus. No Deuteronômio 21, Moisés está aconselhando a não passar a primogenitura de um filho para outro, no caso de um homem ter mais de uma mulher, como era comum, e ele gostar mais de uma do que a outra. Daí querer dar o direito de primogenitura ao filho da mais amada. Porém, Deus aceitou a troca que Jacó acabou de fazer. Olha lá o que diz Jeremias 31:9. Deste Manassés não temos muitas referências mais tarde, mas de Efraim vem o rei Jeroboão, que vai desviar todo o povo do Deus único, em 1 Reis 12, dos versículos 26 ao 33. O versículo 20 é meio complicado, pois assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará. No capítulo 12:3, esta foi a bênção de Deus a Abraão. Deus disse: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porém, aqui diz: Em ti Israel abençoará, dizendo. Este dizendo é que atrapalha a compreensão do texto. Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Você não achou confuso? E aí, será que Manassés não ficou chateado com Jacó? Mas depois, Israel repete que já rogou a José no capítulo 47. Eis que eu morro, mas Deus será convosco, isto é, com todos eles, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Bom, aqui, se fosse ver bem direitinho, seria Ur, na Mesopotâmia, é ou não é? Mas ele se refere à terra de Canaã. Jacó prossegue no versículo 22, dizendo: Eu te tenho dado a ti um pedaço de terra a mais que a teus irmãos, o qual tomei com minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. E daí se entende que não é da terra de Siquém, do capítulo 32, dos versículos 18 ao 20, que ele está falando, porque ali ele comprou, e muito menos do capítulo 34, dos versículos 25 ao 31, porque neste caso, Levi e Simeão saquearam Siquém na sua vingança por Diná. Então, de qual situação será que Jacó está falando?
Olha aí na minha Bíblia os pontos de interrogação. Eu ainda não tinha lido Jazar nesse tempo. Tá faltando essa história na Bíblia, mas está no livro de Jazar, dos capítulos 37 a 40. Aconteceu uma guerra depois da traição de Simeão e Levi, no capítulo 34 da Bíblia, só que a própria Bíblia dá essa informação incorreta em Josué 24, 32. Já baixou Jazar? Faz tempo que eu estou falando. Tem que ler para melhor entender. Mas de qualquer maneira, eu vou sempre mostrando onde está no livro de Jazar, o que não se acha na Bíblia. Assim, encerramos também este capítulo. O próximo capítulo, o 49, será longuíssimo, por estar tudo numa história só. E se só a história já é longa, imagina o vocabulário. Mas força e coragem, que a parte mais difícil eu faço por você. A Bíblia Sem Maquiagem volta logo para a leitura do capítulo 49. Até lá! Já estamos tratando da saúde do nosso espírito. Agora é hora de tratar também da saúde do nosso corpo. Você já ouviu falar que mente sã em corpore sano, segredo de vida longa? Você quer uma boa vida? Então cuida do espírito e cuida da saúde física. Eu agora faço parte dessa empresa aqui que trabalha com produtos naturais à base de ozônio. Você já ouviu falar? Você sabe que nós estamos todos inflamados porque a nossa comida nunca mais vai ser como era antes? Você sabe que você pode cuidar através do ozônio dos seus ossos, da sua circulação? Isso tudo é interno e por fora também. Seus cabelos, sua pele, seu cheirinho, seus pés, tudo tratado à base de ozônio. Quando você quer saber mais informações e saber como funciona essa empresa, conhecer melhor a Ozontec e os produtos que ela proporciona, é só dar um toque no 11 998 19 12 23 e eu passo mais informações, inclusive com depoimentos de pessoas que usaram e viram o resultado. 011 998 19 12 23. Vamos tratar também da nossa saúde física.